Está começando o Diploidcast. Aqui seu ganho é garantido. Olá, tudo bem? Eu me chamo Divino e estamos dando início a mais um Diploidcast, um podcast organizado pelo grupo de estudos Ganho Genético. E hoje, ao meu lado... Olá, pessoal. Eu sou a Rosimeire, também sou integrante do grupo de estudo Ganho Genético. E hoje a gente vai estar falando de um tema bem interessante e importante. É isso mesmo, Divino? É isso aí. Hoje a gente vai introduzir um tema de recursos genéticos com ênfase em domesticação, numa visão totalmente americana, ou melhor, sul-americana, e com experiência brasileira. Para isso, Meire, eu gostaria de só você começasse a falar sobre o currículo desse pesquisador fantástico. Então, pessoal, o nosso convidado de hoje, é uma honra recebê-lo aqui com a gente, inclusive, é o Dr. Charles Holland Clement. O Dr. Clement... Calma aí, segura aí. Uma salva de palmas, por favor, gente. O Dr. Clement, ele possui bacharelado em artes com ênfase em biologia pela University of Connecticut, mestrado em biologia com ênfase em genética pela Universidade de Costa Rica e doutorado em horticultura com ênfase em genética pela University of Hawaii. Atualmente é pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Tem experiência na área de genética, com ênfase em recursos genéticos, atuando principalmente nos seguintes temas: pupunha, origem e domesticação dos cultivos amazônicos, ecologia histórica, recursos genéticos amazônicos e fruteiras amazônicas. Seja muito bem-vindo, Dr. Clement. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje. A gente que agradece essa disponibilidade, essa aula que você vai dar para a gente totalmente sobre domesticação e outras amparas, no caso do recurso genético que a gente vai passear. Bom, a palavra é contigo, no caso, se você me permitir, eu posso iniciar as perguntas já, a curiosidade que a gente tem e que nós preparamos tudo para te receber. Ok, pode mandar bala. Info. Ok, Dr. Clement. Bom, para iniciarmos, eu queria que o senhor formalizasse a gente com o conceito de domesticação de plantas e há quanto tempo estamos realizando essa prática, que é tão importante e responsável por esticar, aumentar, puxar, multiplicar e espalhar as plantas aí cultivadas pelo mundo. Isso é, tem uma grande discussão ainda hoje sobre o que é domesticação. Recentemente, mês passado, um conceituado pesquisador dos Estados Unidos fez uma opinião na revista Trends in Ecology and Evolution, em que ele essencialmente falou que domesticação é sobre controle, em que humanos controlam especialmente a reprodução de outras espécies. E essa é uma coisa que você poderia achar que é muito lógica, porque em casa você pode ter um cachorro, né, e você tenta controlar o cachorro, de vez em quando você tem sucesso. Ou você poderia ter um gato, e você sabe que o gato é que controla você. E então, o controle é uma ideia que faz parte de uma das muitas narrativas sobre domesticação. E a narrativa dominante que vocês aprenderem na universidade, até aprenderem pedaços dele durante sua escola antes da universidade, é que humanos começaram a domesticar plantas e animais no Oriente Médio e com esse desenvolveram sistemas de produção de alimentos, especialmente naquela região, a agricultura. E com a agricultura poderia ter crescimento de população, e com o crescimento da população tem a estratificação social, porque sempre tem gente que não quer trabalhar e quer que os outros trabalhem para eles, não é? São chamados de políticos. Né? E com esse, finalmente, apareceu
algo fantástico, civilização. E essa civilização é que conquistou o mundo. Essa é a civilização das pessoas que falam o tronco linguístico indo-europeu. Uhum. E esse tronco espalhou do Oriente Médio para a Europa e também para a Índia. Ok? E na Europa, finalmente deu origem a todos os países que vocês conhecem em seus livros de história que conquistaram o mundo. Ok? Então, este é uma narrativa. É uma narrativa que foi escrito pelos conquistadores. Porque quando eles começaram a espalhar pelo mundo, eles encontraram muitos outros povos que não seguiam mesmo o ritmo deles. Né? Quando chegaram na África, quando chegaram na América do Sul, encontraram muitos outros povos que têm plantas e animais domésticos, mas não têm sistemas de agricultura. Não tem necessariamente estratificação social e não tem civilizações. Uhum. Então, este criou uma confusão na nuca dos europeus e eles inventaram essa narrativa. Okay? Então, essa é a narrativa número 1. Tem uma narrativa diferente que podemos construir a partir de que os nativos da Amazônia pensam, por exemplo. Na Amazônia, os povos indígenas acreditam que todos os seres vivos são relacionados não apenas geneticamente, mas socialmente. E uma vez que estamos tudo relacionados socialmente como pares em uma sociedade multiespécie, tem muito mais respeito entre os diferentes membros da sociedade multiespécie. E para que todo mundo, todos esses membros dessa sociedade multiespécie se entendam um com o outro, é importante que cada um cuida e até cultiva as relações com os outros. Agora, a palavra cultivo vem, inclusive, da outra narrativa, não é? Uhum. E nós que somos geneticistas e agrônomos, entendemos muito bem o que é cultivo, ok? E o conceito dos povos indígenas da Amazônia é a mesma coisa. Só que vem junto com cuidado, ok? Quando você cultiva uma flor no seu quintal, evidentemente você está cuidando. Mas você não cuida de todos os seres no seu quintal. Essa é diferente da situação dos povos indígenas, onde todas as espécies recebem cuidado e recebem atenção que pode resultar em cultivo. Ok? E então, de onde vêm plantas domesticadas neste tipo de ontologia? Bom, humanos estão sempre selecionando, principalmente de forma inconsciente. Como Charles Darwin falou no primeiro capítulo do livro De Origem das Espécies. Os humanos fazem muita coisa de forma inconsciente. Vocês todos têm ouvido falar que usamos apenas 10% de nossos cérebros. Sim, Esse sim. é muito, hein? Ok? E o resto do cérebro faz o quê? Esse é nosso inconsciente. E está sempre ligado. O inconsciente está ligado quando estamos dormindo. E nesse momento a consciência está desligada, não é? Sim, e então fazemos a maioria de que fazemos durante um dia de forma inconsciente. Quando você vai no supermercado comprar um tomate, você não escolhe aquele pior.
você escolhe aquele mais bonito, mais redondo, mais vermelho. Você não está pretendendo executar o trabalho de um melhorista de tomate. Mas quando você leva para casa, você pode decidir que vai plantar uma semente. Quando planta, você já selecionou, de forma inconsciente. Quando planta, aquele tomate tem uma chance de replicar aquele que você selecionou. E ao longo de centenas e milhares de anos, se produz, de fato, um tomate bem bonito, não é? Sim. Então, essas duas narrativas são dramaticamente diferentes. No primeiro narrativo tem o controle, que esse pesquisador dos Estados Unidos fala, e no outro não tem necessidade de controle. Os povos nativos da Amazônia não consideram que está controlando. Eles estão cuidando e cultivando. Ok? E então, ambas dessas definições de domesticação pode ser analisado por um melhorista treinado em qualquer escola aqui no Brasil. E até podemos estimar o ganho genético por geração nesse processo de melhoramento. Do mesmo jeito, em uma narrativa como na outra. A diferença é controle, ou intencionalidade de que estamos fazendo. Como Charles Darwin falou, a maioria da domesticação é inconsciente. Tem um pouco, e especialmente aquele feito pelos melhoristas hoje, que é consciente, que Darwin chamou de metódica. Ok? Então, esta é a nossa discussão hoje. Vamos colocar esses dois alternativas na mesa, né? Um com que você está bem familiarizado e outro que é novo. Totalmente novo, né, Rosimeire? Chega totalmente com a narrativa que até a academia a gente é desconstruído, que é uma visão totalmente europeia, e agora chega totalmente com a visão americana, que é legal para abranger, para mim é novo e para você. Gostei muito da forma que o professor, né, explanou, falou sobre o assunto, mostrando as duas perspectivas, né, as duas narrativas, e isso é muito bom, porque geralmente a gente sempre está acostumado a ver sempre um lado, e ter ela como se fosse o certo ou a verdade. E essas duas narrativas que você apresentou nos abre a mente, né, para entender melhor sobre o tema e ver as possibilidades que tem. Até para entender que não aconteceu de forma centralizada também, né? Como você mesmo disse, isso na Europa estava acontecendo, mas em outros continentes também estava acontecendo, de forma simultânea e de forma totalmente diferente. O que é mais legal, que nos abre a mente e que nos faz pensar de outra forma também. Muito interessante. Isso. Agora, tem uma coisa importante, hein? O resultado não é diferente. Sim. As plantas e os animais domesticados em um continente foram domesticados de forma geneticamente muito similar. Eles mostram uma síndrome de domesticação muito comparável, que é diferente, é a forma de pensar sobre como os humanos fizeram. Ok? E uma vez que pensamos em termos de narrativa número 2, podemos pensar sobre a profundidade no tempo. Uhum. As pessoas da narrativa dominante, aquele da Europa, diz que tudo começou no início do Holoceno, 11 mil anos atrás, ok? E tudo aconteceu muito rápido, 11 mil anos é muito pouco tempo. Mas quando você pensa sobre a narrativa número 2, em que humanos estão cuidando e cultivando em um nicho multiespécie, podemos falar de uma ideia que vem de o Richard Lewontin, o famoso geneticista norte-americano que estuda
Evolução, não estudo domesticação. Lewontin falou sobre a construção de nicho. E ele falou que todas as ideias de Darwin são válidas, mas Darwin não atentou para uma coisa. É que a maioria das espécies, e hoje se diria tudo as espécies, constroem parte de seu nicho. Pode ser uma parte grande, pode ser uma parte pequena. Vocês tudo conhecem saúva, formiga cortadora de folhas. E vocês têm visto um salveiro. E como que um salveiro é diferente de uma cidade humana? A principal diferença é que não tem carros e está construído embaixo da terra, não é? Isso. E essa é a construção do nicho. Quando um organismo constrói a nicho, facilita sua adaptação ao meio, não é? Então, a evolução é sobre seleção natural agindo para adaptar organismos a seu nicho. Se nós estamos construindo um par do nicho, estamos, então, facilitando nossa adaptação. Agora, tem pesquisadores que estudam o tempo profundo, desde a origem da espécie humana, 300 mil anos atrás, desde a origem do gênero Homo, há 1 milhão e eu não sei exatamente quantos anos atrás. E tanto nossos antepassados de nossa espécie, como os outros gêneros, os outros espécies do gênero Homo, estavam construindo nichos. E nesta construção, é possível que já estava começando a domesticar plantas e animais 200, 300, 500, 1000 anos atrás, ou 1 milhão de anos atrás, ou mais. Tem um pesquisador inglês que sugere que, desde que os primatas originarem, os primatas passaram a ser habilidosos construtores de nicho. Tem pouca gente estudando como os outros primatas constroem nicho, mas está começando a aparecer pessoas estudando como o chimpanzé, estudam como a gorila, cria como o orangotango, e estamos vendo que a diferença entre humanos e os outros primatas grandes não é tão dramático assim. A principal diferença é que falamos muito, né? E os homens falam pouco, né? Eu acho que puxando a deixa, né, para falar muito, Rosimeire. E aí? Muito bom a visão, a perspectiva do professor e o assunto que o professor traz aqui para a gente. E, professor, eu queria saber de você, né, qual foi a sua motivação para vir aqui para o Brasil para estudar a domesticação de plantas nativas aqui no ecossistema brasileiro, tá? E eu gostaria que você também fizesse uma breve, contasse para a gente uma breve revisão do seu trabalho realizado no INPA e da importância, né, desse instituto aqui no Brasil. Oh, mas, Rosimeire, esse é muito complexo uma pergunta. Pode resumir, pode... Pode dar só a prévia, a gente chama o senhor para um novo podcast para falar sobre isso também, só sobre o assunto. Agora, lembra uma coisa, as pessoas fazem muito de forma não intencional, não é? Com o nosso inconsciente. Então, eu estive morando na Suíça durante os anos, logo depois de minha graduação, e aí meu pai me convidou para visitar o Brasil com 2 pesquisadores que estavam propondo para o governo brasileiro, e assim durante a época militar, em 1975, um projeto de pesquisa que continua hoje. Hoje é chamado de o projeto de
dinâmica biológica de fragmentos florestais. É um dos mais importantes, o projeto de pesquisa de ecologia tropical, para ver como que os ecossistemas tropicais interagem com humanos, e principalmente humanos modernos, que estão chegando sem aquele cuidado e sem aquele cultivo que os povos indígenas têm. Agora, nesta visita, e lembra que assim, tudo é ao acaso, hein? Sim. O diretor do INPA, naquela época, era um geneticista, Varvik Steven Kerr, que estudou abelhas, né? E ele me convidou para ver se eu queria trabalhar no mato com os diferentes projetos do INPA, e aí eu entrei primeiro no projeto de silvicultura, sobre como é que se cultiva árvores para criar florestas, e depois eu fui para a fruticultura. E é lá que eu comecei a observar que os povos indígenas da Amazônia haviam feito algumas mudanças dramáticas nas morfologias e nas qualidades organolépticos e etc., de muitas fruteiras da Amazônia. O Dr. Charles, mas essas frutíferas, era laranja, era o quê? Era cupuaçu, abiú, graviola, mapati, e finalmente eu comecei a trabalhar com pupunha, que é uma palmeira, e o fruto que os povos indígenas encontrarem no sul da Amazônia 15 ou 20 mil anos atrás, tinha um fruto de 1 centímetro de comprimento, com máximo 2 milímetros de polpa, rico em óleo e fibra. Então, era uma boa fonte de energia. E aí os povos começaram a domesticar esse de forma inconsciente, e hoje tem frutos pesando 100, 150, 200 gramas, um fruto. Lá no Alto Rio Valpez, na fronteira do Brasil com Colômbia, no Alto Rio Solimões, na fronteira do Brasil com Colômbia e Peru, tem duas diferentes populações de pupunha. Um no Valpez, achatado, parece que é uma maçã em que alguém pisou em cima, e outro, o alongado, formato obovato, parece um pêssego. Aliás, o nome de pupunha em inglês é peach palm. Mas essa é outra história. Então, começamos a ver que os povos indígenas haviam feito um trabalho dramático ao longo do Holoceno, domesticando pupunha e muitas outras coisas. Mas eu não comecei a estudar domesticação naquele momento, porque eu esteve num projeto que pretendia trazer alguma dessas fruteiras indígenas para o mercado moderno. E como você sabe muito bem, a dona de casa que vai no supermercado, ela gosta de selecionar o melhor tomate de uma determinada variedade. E ela não quer uma enorme seleção de variedades, alguns dos quais não são tão bons como os outros, né? E então nossa tarefa era pegar a variabilidade desenvolvida pelos povos indígenas, selecionar coisas que as donas da casa em Manaus poderiam gostar e tentar multiplicar-se com produtores locais. E então trabalhamos com cupuaçu, trabalhamos com o araçaboi, trabalhamos finalmente também com camu-camu, que vocês têm ouvido falar, além de pupunha. E não tivemos muita sorte. Tivemos sorte com pupunha para palmito. E hoje o agronegócio de pupunha para palmito é bastante grande no Brasil afora. Provavelmente tem 30, talvez 40
1.000 hectares já de pupunha plantado para palmito. Porque tudo começou no INPA. Mas as outras espécies não tivemos tanto sorte. Embrapa começou a trabalhar com cupuaçu, com açaí e outras espécies, e gradualmente INPA tomou o papel de coadjuvante e agora está gradualmente deixando a cena. E quando isso aconteceu, eu reconheci que INPA não foi o melhor lugar para estudar o melhoramento, porque precisa um projeto bem estruturado. E o Ministério da Ciência não é o melhor lugar para fazer isso. Melhor mesmo é Embrapa. Uhum. E então estamos abrindo mão de tudo isso, entregando tudo que podemos para a Embrapa levar adiante. E com esse é que eu podia voltar para aquela pergunta original que eu tinha. Uhum. Como que os índios haviam feito todo esse trabalho que resultou em pupunhas tão grandes assim? E então, nos últimos 10 anos é que realmente eu estou estudando domesticação como um conceito, em lugar de usando domesticação para informar o melhoramento para levar cultivos ao mercado. São duas ideias complementares, mas hoje eu concentro no parte conceitual e não no parte prático. Eu digo para meus estudantes que eu agora só trabalho com coisas esotéricas. Sem entrar muito em detalhes, o que seria isso, os esotéricos, mas tudo bem. Professor, eu queria só que o senhor frisasse um pouquinho da importância do INPA para a pesquisa de plantas nativas e o que caminha o INPA agora para um futuro. Só de forma bem breve, branda, só para a gente ter uma ideia, porque o INPA, embora seja citado, embora seja conhecido, eu acho que a ideia do INPA ainda é um pouco não tão difundida, né, Rosimeire? Isso. Lembra uma coisa, vocês estão no Brasil e eu estou na Amazônia, né? Então, o INPA é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E quando vocês decidem que vai visitar a Amazônia, você não diz Amazônia brasileira, não, você diz Amazônia. Sim. E quando nós decidimos que vamos sair da Amazônia para o sul, nós não falamos que vamos para outro lugar, exceto para o Brasil. Então, Amazônia e Brasil são quase que países diferentes. E é por isso que vocês lá no Brasil recebem poucas informações sobre o que acontece na Amazônia. E principalmente as coisas ruins, né? Sim. Como a ponte que cedeu e matou 4 pessoas aqui perto de Manaus recentemente, né? E então, o INPA foi criado pelo governo de Getúlio Vargas em 1952 como resposta à pressão internacional para internacionalizar a Amazônia. E os diferentes grupos internacionais, não foi realmente a ONU, mas foi algum dos Estados Unidos e alguns países europeus que queria entrar na Amazônia com muito mais presença do que havia entrado na época do ciclo de borracha, por exemplo. Uhum. O ciclo de borracha, a Inglaterra foi a grande parceira da Amazônia, muito mais do que a Inglaterra foi parceiro com o Brasil, né? E então, a Amazônia foi internacionalizado faz muito tempo, mas os diferentes países queriam muito mais presença, queriam controlar o desenvolvimento da região. E Getúlio Vargas falou, negativo. Tá ok? E os internacionais queriam estabelecer um grande instituto de pesquisa, chamado Instituto Humboldt, o nome dado por um famoso pesquisador alemão do século
XVIII, né? Alexander von Humboldt. E Getúlio Vargas falou não. E então ele criou o INPA. E INPA hoje tem a missão de desenvolver conhecimento e tecnologias para apoiar, para entender a Amazônia e apoiar o desenvolvimento. Ok? E então, INPA tem acho que 60 grupos de pesquisas, alguns que estudam somente biodiversidade, da floresta, dos rios, tem pessoas especializadas em pássaro, em inseto, em diferentes famílias de plantas, etc. E tem outros grupos que estudam o problema de saúde, como plantas e insetos, especialmente amazônicos, podem contribuir para curar doenças. E tem outros que estão estudando usos de outras plantas e animais na região. Okay? Então, o INPA tem vamos dizer, dualdade, estudando o que podemos chamar de biodiversidade ecossistêmica e a biodiversidade mais prática, aquele que nós transformamos em agrobiodiversidade e em outros usos, né? Mas INPA não vai bem. Durante o governo Temer e agora, especialmente no governo Bolsonaro, vocês sabem que todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia tem recebido menos apoio, para não dizer cortes dramáticos, e INPA está, porque INPA faz parte de uma colônia, né, a Amazônia, está sofrendo mais do que outros institutos do MCT. Hoje, INPA tem menos de 200 pesquisadores, antes já tinha 400, e 65% dos 200 estão como eu, cabelo branco, barba branca, as senhoras evidentemente só têm cabelo branco, né? Mas 65% está em abono de permanência, ou seja, pode aposentar amanhã, se quiser. E se isso acontece, se todo mundo decide aposentar amanhã, a INPA fecha. E não tem previsão de um concurso, né? E então, mesmo se mudamos de governo no dia 1º de janeiro, o novo presidente não vai ter como fazer um concurso para salvar a INPA a curto prazo, né? Tomara que tenha mudanças na política para reconhecer a importância de ciência e tecnologia no Brasil no próximo governo. O governo atual não dá atenção. Esperamos. Você não queria esta resposta, mas essa é a resposta que você recebeu. Melhor colocada, impossível. Adorei a resposta, eu acho que a gente precisa, assim, de incentivo. Inclusive, infelizmente, esse podcast só vai ao ar pós as eleições, mas espero que a escolha seja consciente e que seja pensada para isso, para um futuro da educação, de uma visão política, né? Que a gente precisa mudar esse contexto. Eu acho que mude. Eu acredito, tomara. Sem muitos spoilers de eleição. Por favor, mas tomara que mude. Bom, dando sequência, professor Clement, eu queria contextualizar um pouquinho da próxima pergunta. Bom, é um fato que até hoje a maioria das pessoas acredita que as florestas na Amazônia são formações naturais e que foram um pouco alteradas pelos povos indígenas, que habitavam por ocasiões dos primeiros contatos com os colonizadores europeus, a partir do século XVI. Entretanto, acredita que numerosas plantas da flora amazônica foram ou começaram a ser domesticadas há 10 mil anos, que é aquele que o senhor explicou antes, né, aquelas duas vertentes de domesticação. Ou seja, pouco depois da chegada do homem ao continente americano, que se presume ocorreu por volta de 12 mil anos atrás. Estes dados são registrados no artigo cujo o senhor faz autoria, que é o Domestication of Amazonia Before European Conquest,
publicado na Scientific Proceedings of Royal Society. Bom, eu queria saber se essa crença que você narra está baseada em quais aspectos e qual é o impacto e importância dos indígenas e população tradicional amazônica na domesticação de plantas, em uma visão, no caso, de passado, presente e também futuro, se tudo der certo, com um governo que apoie os estudos do INPA e que abra concursos, né? Vamos ver. Ok. Então, esse artigo que você menciona foi escrito como parte de uma tentativa de desconstruir a narrativa dominante. Ok? Então, quando trazemos essa narrativa europeia dominante para o Brasil, nós vemos que a narrativa é flexível, é modificado conforme a necessidade de explicar a dominação dos povos em cada diferente país, não é? E então os portugueses chegaram aqui e começaram a dominar os povos nativos, os povos indígenas, né? E eles inicialmente estavam maravilhados com as sociedades indígenas brasileiras, que tinha gente com muito boa saúde, e já que eram tudo homens nas primeiras expedições, eles ficaram fascinados com as mulheres bonitas, andando sem muito roupa, né? E então, pensava, essas pessoas não trabalham como a gente. Eles parecem preguiçosos, passam parte do dia deitado na rede ou tomando banho no mar. É claro que é, porque é quente a meio-dia, não é? É só o europeu que sai no meio-dia para andar ou trabalhar no campo, né? Os povos indígenas sabem que é melhor trabalhar de manhã, descansar meio-dia e trabalhar de novo à tarde, ok? E então começou a criar o narrativo de que o povo indígena do Brasil era preguiçoso, né? E aí, uma vez que começa a ver que essas pessoas são preguiçosos, eles não são como a gente. E então pode ser dominado. E rapidamente esse passou a ser escravizado. E com o tempo, com a escravização, com as doenças europeias, com as guerras incentivadas pelos europeus, a população nativa do Brasil despencou. Ninguém sabe quantas pessoas estavam aqui na época da conquista, mas o número conservador é 10 milhões. Eu gosto de um número como 30 milhões, só para a Amazônia, hein? Para o resto das terras baixas, provavelmente mais 10 ou 15 milhões. Tinha muita gente. É isso que eu ia falar, muita gente, né? E a gente o que foi passado pra gente foi que era indígena pingado, né? Não era isso que acontecia. Tinha uma civilização totalmente acontecendo. Então, que é diferente nos Andes versus as terras baixas, é que nos Andes os povos indígenas construíram com pedra. E então, tem grandes edifícios. E tem civilizações similares em magnitude às civilizações do Oriente Médio, da Europa, etc. Né? Mas nas terras baixas não tinha este. Tinha um certo grau de estratificação social, mas não tinha grandes sociedades estratificadas. E os antropólogos acham que uma das razões é que os povos indígenas das terras baixas não gostam de chefes chatos. E se não gostam de chefe, tem duas opções: rebelar contra ele ou migrar. E então, tudo as terras baixas estava ocupado
por gente que não gostava muito do chefe, né? E esses povos estavam manejando suas paisagens. Não era apenas domesticar plantas, essa é uma parte da história. Mas antes de domesticar, você vai manejar a paisagem. Um dos pesquisadores ingleses que está mais pensando sobre a relação entre domesticar a paisagem e domesticar plantas, o Robin Allaby, o de Warwick University, ele reconhece que tudo a domesticação de plantas sai como resultado da domesticação da paisagem. E então, o que é domesticar a paisagem? É chegar em um ecossistema onde nunca antes havia humanos e começar a modificar esse ecossistema para que seja uma paisagem. A diferença entre um ecossistema e uma paisagem é que no ecossistema não tem pessoas. Na paisagem tem pessoas. E a paisagem é construído. Estamos falando de construção de nicho novamente, ok? E essa paisagem é construído para facilitar a adaptação humana à paisagem. Então, primeiro, quando uma população indígena chega num lugar pela primeira vez, evidentemente vai abrir um acampamento. E, aberto esse primeiro acampamento, está começando a domesticação da paisagem. Aí, ao redor do acampamento, a população vai identificar onde estão as melhores plantas para colher amido, ou colher fruta, ou colher proteína. E aí, eles vão manejar essas plantas para favorecer as melhores e reduzir a presença daqueles que são menos úteis. E, gradualmente, a paisagem fica mais produtiva, sem ter feito nenhuma derrubada de coisas úteis. Pode derrubar coisas que não são úteis, ok? E aí, uma vez que esse processo está em andamento, você vê que estão já cuidando de plantas de melhor qualidade. O que é isso? É seleção, né? Uhum. Então, está começando a domesticação de plantas na paisagem, sem cultivo. Então, é próximo, o passo é que eles começam a trazer coisas de volta para o acampamento, e tudo humano é bom de algumas coisas. Humanos, em geral, são bons de produzir lixo. E quando tem um acampamento, ninguém gosta de viver dentro desse lixo. Então, constrói uma lixeira na beira do acampamento. E dentro da lixeira vai todas as coisas que não vão ser consumidas. Semente de frutas, galho de plantas que pode depois brotar. O lixeiro é uma agroecologia, em que a decomposição de matéria orgânica favorece o crescimento de sementes, de galhos de plantas, etc. O que está acontecendo é que a lixeira gradualmente se transforma em um jardim. E quando tem alguma coisa boa no jardim, muda a posição da lixeira. E então, o que está acontecendo? Você está começando a ter cultivo. E olha que esse primeiro cultivo não é intencional. Pessoas jogaram fora sementes, jogaram fora galhos, né? Que depois germinaram ou brotarem. Ok? Então, dentro do acampamento, ao redor do acampamento, está tendo cuidado e está tendo cultivo. Igual como na paisagem mais distante do acampamento, está tendo cuidado e proteção, ok? E tudo esse
muda a paisagem. Perto do acampamento, começa a aparecer os jardins. Longe do acampamento, aparece que os amazônicos chamam de zais. Os castanhais, os açaizais, os buritizais, os muitos zais, sempre de plantas úteis. Okay? A castanha produz semente de alto conteúdo energético e proteico. O açaí produz o fruto, polpa de energético, e aí vai, não é? E então, a paisagem e perto do acampamento, as jardins, tudo estão produzindo mais alimentos. E esse é construção de nicho. Então, chega os europeus e eles veem que as aldeias indígenas estão cheias de jardim, cercado de pomares, e ao redor dos pomares ainda tem floresta útil, produzindo alimentos e outras coisas. Em uma situação dessa, com alimentos em abundância, quem é que vai trabalhar como nem condenado europeu? Né? Então, com a abundância de alimentos na paisagem e nos jardins, não precisa trabalhar muito, não é? E então, daria para ter populações muito grandes. Okay? E então, mas para escravizar o índio, tinha de dizer que índio preguiçoso não é gente, porque gente não se escraviza. Então, primeira coisa do narrativo europeu aqui no Brasil era o depersonificar os podem ser escravizados, ok? E então, eu acho pessoalmente que tudo o Brasil foi domesticado, tudo as terras baixas foi domesticado em algum grau. O doutorando com quem eu colaboro na orientação fez uma revisão sistemática agora sobre domesticação das savanas, dos cerrados do Brasil e da América do Sul. E ele encontrou evidência que tudo as savanas da América do Sul foram domesticados em maior ou menor grau. E esse combina com as florestas da Amazônia, com a Mata Atlântica, com o Pantanal. O Pantanal está pipocado de aldeias indígenas, o que hoje são sítios arqueológicos, né? E supõe-se que o Pantanal também foi domesticado, mas até agora o grupo de pesquisa tem demonstrado esse, como o nosso grupo tem feito para a Amazônia, pessoas estão fazendo para o Cerrado e para a Mata Atlântica. Mata Atlântica é cheio de araucária, especialmente a parte do sul, e tem evidência clara que esse foi feito pelos povos indígenas do sudeste e sul do Brasil. O palmiteiro, ou juçara, né, é o palmeira mais abundante da Mata Atlântica. E esse, muito provavelmente, também foi distribuído e criado maiores abundâncias pelos povos indígenas. E tem muitos outros fruteiras, o típico da Mata Atlântica, que certamente foram aumentados em abundância. Então, Brasil afora, encontramos paisagens domesticadas e plantas com populações domesticadas. Okay? O que falta? Animais. Você viu que eu não falei de animal até agora, não é? Não, embora falou de paisagem, mas destinada também somente à planta.
Isso é. Então, quando os humanos estão aumentando a abundância de fruteiras e outras fontes de alimentos na paisagem, e quando os humanos têm uma ontologia, como os povos indígenas, de que todos os seres vivos são sociais e, portanto, membros da mesma sociedade multiespécie, quem está aproveitando de todo esse trabalho inconsciente dos humanos é também as outras espécies. E então, o araucária é um excelente alimento para muitos animais na Mata Atlântica. O pequi, no Cerrado, é excelente alimento para outros animais também. Na floresta amazônica não é somente o humano que come castanha e açaí, não é? E então, não tinha necessidade para domesticar os animais. Tem uma abundância de peixe e parece que o pato se autodomesticou junto com os humanos. Então, o pato é o único animal das terras baixas da América do Sul que parece que é domesticado e parece que foi uma autodomesticação. O pato pensou, se eu vivo nessa comunidade, eles vão comer alguns ovos. Mas se eu vivo no mato, eu posso perder todos os ovos de uma vez, não é? E então o pato se autodomesticou junto com os humanos. Já tem um ditado, né? O pato que é esperto. Já faz sentido agora, total. Se autodomesticou. Não é? Certo? E então, você vê que os asiáticos e europeus domesticaram frango, né? A galinha, né? Sim. Que faz muito barulho quando tem um novo, né? E o pato não, né? Sim. Isso ele é aí. quietinho. Isso é. Muito bom, professor Clement, muito bom suas colocações, a gente aprendendo muito com você. Essa questão... Inclusive, Dr. Clement, eu queria só falar, obrigado, animais, pelo pequi, que eu sou apaixonado, inclusive. Aquela coisa, época de pequi, bigode amarelo, de tanto corroer pequi. Ok. É muito bom. Isso é. E lá no Alto Rio Xingu, no limite da Amazônia com o Cerrado, né? Os Sim. povos indígenas que vivem, que hoje é a terra indígena do Xingu, que é uma região de grande diversidade linguística e étnica, né? Domesticaram pequi para ter pequi que não tem espinhos ao redor do caroço. Sabia? Gente, eu sabia, e é o sonho de qualquer pessoa. Oi? Pequi sem espinho, né? E seria o sonho de qualquer pessoa que não consome pequi, né? Porque a gente rói pequi pelo perigo, do ter espinho, aquela coisa. Morde até assim agora. Para quem que é turista, tá tranquilo. Para quem que não é nativo da região do pequi. Isso é. Então, quando você encontra o pequi sem espinho, esse é trabalho indígena, hein? Vamos agradecer, né? Isso é. Isso aí. Dando sequência, professor Clement, mudando agora um pouquinho de assunto, né, uma nova pergunta aqui, levando em consideração, né, que a domesticação de plantas faz parte de um processo coevolucionário, onde as espécies vegetais são tão dependentes dos humanos quanto os humanos das espécies vegetais, digamos então, se esse processo sofresse um desequilíbrio aí, né, muito grande, ou por conta de mudanças climáticas, ou outro fator intrínseco aí, quem seriam os mais prejudicados? Os humanos ou as plantas? E por que motivo? Quem são mais que? Prejudicados. Prejudicados. Isso, afetados, prejudicados. Quem sofreria mais? Ninguém sofre. Esta que é a vantagem da coevolução. Ok? Então, a coevolução é a interação genética e social, seguindo os povos indígenas, né? Entre duas espécies. Sim. E, gradualmente, ao longo do tempo, essa interação beneficia ambas partes
de que está gradualmente se transformando em um mutualismo, ok? Uhum. E no mutualismo, tanto um parte como o outro ganha. E então não podemos falar de quem é prejudicado, porque ambos ganham. Essa é uma das situações que os economistas neoliberais gostam de chamar de win-win. Todo mundo ganha, ok? Na economia neoliberal, essa é a ficção. Mas na evolução, essa é a realidade, ok? Professor, então, se todo mundo ganha, todo mundo pode perder também? Todo mundo pode perder se parte do mutualismo para de agir. Então, pensa sobre humanos e milho. O milho original em México, né? Sim. Que hoje é México, né? E tinha populações nas montanhas do sul de México. Tem alguns milhares de indivíduos em cada população e provavelmente alguns milhões de indivíduos espalhados pelo sul de México. Quantos pés de milho existem hoje? Milhares. Eu não tenho ideia, mas são bilhões, ok? Uhum. Então, quem é favorecido nesse mutualismo de humanos com milho? É evidente que o milho é muito favorecido, mas humanos também. Sim. Em México, a culinária mexicana é baseada em milho, né? E muitas outras coisas, evidentemente. Aqui no Brasil, o milho faz parte de todos os animais que nós comemos, além de pamonha e todos esses outros produtos feitos com milho propriamente dito, não é? Curauzinho. Exato, ok? E então, só falta cachaça feito de milho aqui no Brasil. Mas existe em México, hein? Ok? E então, milho é talvez o exemplo clássico de um síndrome de domesticação em que a planta coevoluída passa a depender completamente de humanos. Então, pensa numa espiga de milho. A espiga está muito bem protegida naquelas folhas ao redor da espiga, não é? Sim. Quando a espiga amadurece, as sementes não saem. Se milho, de repente, não tinha humanos para colher as espigas, debulhá-las e semear a próxima geração de milho, milho sumiria do mapa em 6 meses. Ok? Verdade. Então, milho depende em absoluto. Milho domesticado, hein? Os milhos silvestres em México ainda existem. E não tem problema se os humanos desaparecem. Ok? Mas nós humanos agora estamos criando a nossa própria extinção. Tem muita gente falando sobre a ideia do antropoceno, em que nossa espécie passou a ser uma força geológica. E você escuta isso todo dia no noticiário, as mudanças climáticas. Ok? E essa semana passou um furacão nos Estados Unidos, muito mais potente do que a maioria dos furacões que passa por aí. E por que foi mais potente? Porque o Oceano Atlântico naquela região é 1 grau mais quente do que foi ano passado. O oceano muda de temperatura o tempo todo, né? Então, não dá para dizer que a mudança de 1 grau em um ano é
catastrófico. Mas para as pessoas que vivem em Flórida, aquele grau foi catastrófico. O dano em Flórida foi dramático. Okay? Então, estamos criando nossa própria extinção. Eu sou um grande aficionado do colapso da sociedade industrial global. Esse colapso está sendo criado por nós. Ok? Mas o que isso tem a ver com coevolução? Tudo. Porque essas populações de milho que acabamos de falar vão ser extintos junto com a gente. E as populações de soja, e as populações de arroz, e as populações de laranja, e as populações de cupuaçu sem caroço, e de pequi sem espinho, e aí vai. Ok? Então, tudo esses recursos genéticos que resultaram da domesticação somente continuam a existir se nossa espécie continua. As espécies que deram origem aos recursos genéticos, que ainda existe o milho silvestre, o arroz silvestre, etc., etc., esses não têm problema se os humanos desaparecem. Okay? Ô, professor, puxando esse gancho, já que o senhor falou de espécies silvestres, eu queria saber do senhor, de uma visão mais, por exemplo, de melhoramento, no caso essas espécies silvestres, elas são, de certa forma, um reservatório de genes de interesse para gerações de novos cultivares, correto? Claro. Então, diante disso, no caso, você acredita que os recursos genéticos vegetais estão sendo bem utilizados, numa visão, no caso de espécies silvestres, de modo geral, para suprir essa segurança alimentar, no caso que a gente está falando de processo de coevolução? Ok, vamos separar isso em duas partes. Segurança alimentar não tem nada a ver com produção agrícola. Eu entendi. Okay. Agora a parte que o senhor falou que a gente está misturando laranja com maçã no e-mail. Tá tudo... Exatamente. Ok? Então, segurança alimentar é uma questão política. Ok? Agora, vamos voltar para a parte biológica e genética da sua pergunta, que interessa a nosso grupo de ouvintes, né? Os recursos genéticos silvestres, tanto as populações silvestres de populações domesticadas, como espécies que humanos não domesticaram. Tudo são importantes se os humanos querem sobreviver nesse planeta. Ok? E por que este? Porque estamos mudando o clima. Ok? Então, o clima já mudou. Quando eu cheguei na Amazônia 40 anos atrás, falávamos que tinha 2 estações. E em uma estação do ano, chovia todos os dias. E na outra estação, chovia o dia todo. Ok? Hoje não. Estamos aqui, eu estou em uma sala ar-condicionado, e aí fora, na rua, é 35 graus. Nossa. 35 era raríssimo quando eu cheguei na Amazônia 40 anos atrás. Hoje não, mas esse mês de setembro, temos tido 10 dias de temperaturas recordes para o verão manauara. Ok? E ainda estamos em La Niña, hein? Imagina se estamos em El Niño. Então, criamos as mudanças climáticas. Todos os outros seres vivos do planeta precisam se adaptar. Alguns deles vão ter sucesso e outros não. E é por isso que vocês tudo têm ouvido falar da extinção da biodiversidade. Então, a extinção acontece por 2 motivos. Mudança de uso da terra por humanos, ou seja, eliminamos populações, ou mudanças climáticas, onde a população não pode sobreviver mais. Nós mudamos o nicho ecológico de muitas e muitas espécies. Agora,
aquelas espécies que sobrevivem, e especialmente aquelas populações silvestres de nossas plantas cultivadas, são muito importantes para adaptar nossas plantas cultivadas às mudanças climáticas. E ainda podemos domesticar novas espécies. Ok? Domesticação não terminou 10 mil anos atrás. Domesticação está acontecendo hoje. Pessoas saem para ver a biodiversidade e dizem, esse aqui é útil e eu vou começar a cultivar. Ok? Então, estamos domesticando coisas novas o tempo todo. E então, para nós humanos adaptar às mudanças climáticas que nós criamos, precisamos dos recursos genéticos de populações silvestres, de nossas plantas cultivadas, e de espécies silvestres, para que nós podemos domesticar novas espécies adaptados às mudanças climáticas que nós criamos. Okay? Então, eles são de suma importância. Agora, você perguntou se os melhoristas estão usando esses recursos adequadamente. E dentro da Embrapa, por exemplo, ou dentro da USDA nos Estados Unidos, ou dentro do Instituto de Indústria de Plantas na Rússia, que é onde Nikolai Vavilov trabalhou, né? Os pesquisadores estão muito conscientes da importância de recursos genéticos silvestres. Agora, tem um problema. Melhorista, em geral, não gosta de variabilidade genética. Parece um contrassenso, não é? Mas, esse é porque ele ou ela tem criado linhagens melhoradas em que, se ele ou ela adiciona um novo fonte de genes, de alelos, né, vai modificar tudo que ele tem feito ou ela tem feito até agora. Ok? Então, introduzir o alelos silvestres precisa ser feito com um processo chamado de pré-melhoramento. É muito importante também, né? Muito importante. Ok? Então, tem grupos de melhoristas especializados em criar linhagens que combinam populações já melhoradas com populações silvestres, para que pode selecionar aqueles mais favoráveis para finalmente integrar a variedade comercial. Okay? É um processo lento, mas tem gente na Embrapa, por exemplo, que está trabalhando muito nesse assunto, né? E ao redor do mundo também, porque melhorista agrônomo sabe que estamos mudando o planeta. Em termos de nossos políticos, é inconsciente, né? E então, eles não reconhecem o problema, como nós vemos no debate ontem à noite no TV Globo, né? Sim. Sem comentários. Sem comentários. Professor, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, nosso bate-papo, eu queria que o senhor deixasse aquele recado para a geração futura, até a nossa que está vindo por aí, sobre a importância da domesticação, contudo sobre recurso genético, sobre uma visão totalmente das suas experiências vividas e de um contexto futuro, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, tudo bem? Agora você quer que eu seja otimista? Não precisa. Seja realista. Realidade. Ok. Então, como eu falei, de meu ponto de vista, a Sociedade Global Industrial está criando condições para a extinção de nossa espécie. Domesticação tem a ver com como cuidamos de outros seres vivos.
Mas se adotamos o ponto de vista dos povos indígenas, é como que cuidamos de tudo. Ok? Então, precisamos desconstruir a narrativa dominante europeia e adotar todas as partes possíveis da narrativa alternativa baseado nas ontologias dos povos indígenas. Porque os povos indígenas consideram que domesticação é o cuidado e o cultivo de todos. E esse precisa ser nós cuidando de nossos irmãos e irmãs humanas e nossas plantas e animais dentro de nossos quintais, dentro das paisagens ao redor de nossas cidades e dentro das áreas que nós consideramos mais natural. Tudo esse precisa de cuidado. Sim. E hoje não está acontecendo. Então, para ter um pouco de otimismo, precisamos ver como mudar nosso estilo de vida e nossa narrativa de como nós humanos dominamos o mundo. Porque a dominação está a caminho da extinção. Se pensamos como os povos indígenas, podemos pensar em muito mais cuidado, em cultivar boas relações de respeito com todos os seres vivos, e aí os humanos voltariam a ser parte da natureza, e não o motor de destruição da natureza. Vai ser fácil? Não. Claro que não. Vai ser difícil. Mas uma coisa é verdade sobre desenvolvimento. Desenvolvimento é sobre escolha. As escolhas que nós fazemos. Podemos, como sociedade, escolher para sobreviver. Ou podemos escolher o caminho da extinção. Muito bem. Parece uma escolha lógica, né? Que vamos querer sobreviver. Sim. Parece. E com essa bela mensagem, né, Rosimeire? A Sim. gente termina esse podcast queria muito te agradecer, Dr. Clement, pela disponibilidade, pelas suas sábias palavras, por estar aqui para disponibilizar o seu conhecimento, suas experiências, né? Isso. E eu queria falar em nome do Ganho Genético, muito obrigado. Meire, te passo a palavra. Sim, professor Clement, muito obrigada. Foi um prazer, né, imenso tê-lo aqui com a gente, você, no caso, compartilhando seus conhecimentos, compartilhando sua visão e deixando essa mensagem, né, chocante, né, mas enfim, realista. É realista. E a gente precisa enxergar realmente isso, a gente tem que cuidar de algo que, se é tão bom a ponto da gente usufruir tanto, a gente tem que cuidar também, né, e a gente às vezes esquece de cuidar. Escolhas, né? Frisou bastante, escolhas, tem que saber escolher. Exatamente, e é isso, eu acredito que nós, como seres humanos, temos que aprender muito ainda. Isso não é fácil, né? Não. Mas pensa bem, em sua casa, você cuida dos habitantes de sua casa. Precisamos estender esse para fora da casa agora e cuidar de todo mundo ao nosso redor, nossos irmãos e irmãs e todas as plantas e animais do planeta. Então, eu agradeço vocês pelo convite de estar com vocês hoje, de permitir a um velho contar histórias, né? E eu espero que alguém fique estimulado a cuidar mais de quem estava cuidando antes. Eu tenho certeza que vão sim, professor. Eu acredito que o pessoal que assistir ouvir, né, esse podcast, com certeza vai captar uma mensagem muito boa, muito bonita. E eu gostaria de pedir aí uma salva de palmas, então, pelo professor Clement, né, pela sua participação.
Muito obrigado, professor. Então, em nome do Ganho Genético, muito obrigado. E essa foi mais uma edição do podcast. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Ok, tchau. Ok. Tchau.